Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a gente vai iniciar a nossa aulinha. Primeiro, revendo o dia, a data. Hoje a gente inicia um novo mês, o mês de setembro. Então, ontem foi dia 31 de agosto de 2020, o último dia do mês de agosto. E hoje a gente inicia um novo mês, que é o mês de setembro, o mês das flores, mês aí da primavera. Então, nesse mês aí a gente inicia, termina o inverno, né? O friozinho já começa a ir embora. E lá para perto do dia 22 de setembro, por aí, a gente já inicia a primavera, né? A estação das flores, onde o nosso mundo vai ficando mais colorido. Aqui no Brasil, as flores vão nascendo e todo um colorido nascendo junto com elas, tá? Então, hoje, ó, a gente vai anotar aqui, hoje é dia 1º de setembro. Ó, 1º de setembro, deixa eu ver aqui, para você ver melhor, olha lá. 1º de setembro, tá? De 2020. Olha lá, 1º de setembro de 2020, certo? Tá? Então, ontem, a gente, na nossa live, a gente trabalhou com troca-letra, e ontem a prof falou que qual era o dia da semana? Ontem era segunda-feira. E se ontem era segunda-feira, hoje é terça. Terça-feira. Certo, galerinha? Então, para a gente ir aprendendo, ó, se orientando no tempo, nos dias da semana. Então, hoje é dia 1º de setembro, ó, mês novo, ó, mês de setembro, tá? Terça-feira, certo? A gente vai iniciar as nossas atividades com um livro de língua portuguesa, ó, a gente vai trabalhar com português, o livrinho vermelho com rosa, 1º ano, tá? O 2º livro, ó, lá na página 114, na página 114, tá? Então, a prof vai escrever aqui no quadro para você a página 114. Para que a gente possa identificar, ó, vamos relembrar, a página 114. Para que eu possa representar essa quantidade aqui de folhas, ó, que a gente já trabalhou, e representar essa quantidade 114, esse número 114, eu vou usar os algarismos, ó. 1 e 4. 114. Joia? Então, agora, nosso tradicional procura um cantinho. Procura um cantinho tranquilo, com bastante silêncio. Organiza o seu material, pega lápis, borracha, pega o seu penalzinho, tá? O seu caderno, pega o seu livro de língua portuguesa, já coloca aí pertinho de você, abertinho na página 114, joia? Para a gente iniciar a nossa aula. E aí, você dá uma travadinha, congela a prof, aí na telinha, e depois volta para a gente dar continuidade, tá certo? Então, galerinha, agora a prof vai compartilhar aqui a telinha com vocês. Deixa a prof ver aqui onde que tá. Aqui, nosso livrinho aberto aí, agora na nossa telinha, certo? Na página 114. O prof vai aproximar aqui. Em língua portuguesa, a gente está trabalhando com o gênero textual notícia, né? Lembra que a prof já conversou com vocês bastante vezes, né? Que esse gênero textual, assim como a receita, como o conto, outros gêneros que a gente já viu, poema, né? A indicação literária, ele também é um gênero textual. E aí a gente estudou lá a nossa primeira notícia, quem lembra aí? Sobre o Ali, né? Sobre um moço que trabalhava em um prédio, que ficava em construção, e aí para ajudar a alegrar as crianças do hospital, ele com a ajuda da filha fez um Ali de madeira, né?
e ele trocava lá de lugar. A gente escutou toda essa notícia super bacana, que contribuía para a felicidade das crianças que estavam lá no hospital, em tratamento, e enquanto isso elas se divertiam com o Ali, procurando o Ali pelas janelas do hospital, né? Então aqui a gente vai ver uma outra notícia, ó. Existem notícias como a do pedreiro Jason, que inspiram boas atitudes. Escute com atenção a leitura de mais uma notícia inspiradora. Então, ó, como a prof estava falando, a do pedreiro Jason, era sobre o Ali, que ele escondia o Ali na construção, tudo aquilo que a gente já viu lá anteriormente, né? Lá no início. Agora a gente vai ouvir uma outra notícia, tá? E para iniciar, assim como toda notícia, ela precisa ter o quê? Um título. E nesse título, como a gente pode estar vendo aqui, a prof está mostrando para vocês aqui, ó, ele já faz um pequeno resuminho sobre o que a notícia vai falar. Então, olha lá. Menino vende desenho na porta de casa para ajudar a família. Então, sobre o que a gente vai falar aqui? Sobre um menino que vende desenho para ajudar a família, tá? Então, é sobre isso que essa notícia vai falar. Então, olha, hora da leitura. A prof vai fazer a leitura aqui coletiva, né, para todos nós. Depois a gente vai dar uma pausa no nosso vídeo para a gente fazer a nossa leitura individual, ativar o dedinho da leitura para correr lá por baixo de cada palavrinha, ativar a nossa respiração da florzinha, ó, para a gente se acalmar, se tranquilizar, se concentrar e realizar a leitura. Então, olha lá. Menino vende desenho na porta de casa para ajudar a família. O garoto está recebendo ajuda de vários países. Qual foi a data dessa notícia? Dia 20 de setembro de 2019. Então, olha só. Kaique Alexandre Amâncio Rodrigues, de 14 anos, mora na periferia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vende desenhos na porta de casa por R$ 1,50. O objetivo dele é ajudar a família com as despesas. A história viralizou na internet e está emocionando internautas do Brasil e de outros países. O menino desenha desde os 4 anos de idade e é autodidata. A família conta que, apenas de ver os desenhos, filmes, animações, Kaique tinha vontade de copiar e tentava até o desenho sair bonito. Muitas vezes acharam que era algo da infância, mas ele não desistiu e teve muita evolução. A gente continua a leitura aqui na próxima página. A história do garoto ficou famosa após Vini e William passar em frente à casa de Kaique e ver os desenhos. Vini pediu para tirar uma foto e postou nas redes sociais. Em questão de semanas, a determinação e a arte de Kaique ultrapassaram as fronteiras brasileiras. Gente de fora, dos Estados Unidos, de Portugal, de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, de Gramado, aqui de Campo Grande, mandando assim: ah, eu quero 2 desenhos, eu quero 3 desenhos. Gente, abençoado meu filho, comemorou a mãe de Kaique. Kaique está recebendo, fora as encomendas, muitos presentes. Kaique está recebendo, fora as encomendas, muitos presentes e materiais para a sua arte. Olha que notícia bacana, né? O menino resolve, através dos desenhos que ele via, dos filmes que ele assistia, ele treinava lá e desenhava, né? Até o desenho ficar perfeito, ele não desistia. E a partir disso, ele começou a colocar os seus desenhos, ó, coladinhos na frente do portão de casa. E assim ele vendia R$ 1,50 cada desenho, e com a arrecadação desse dinheiro, desse valor, ele ia juntando e contribuía com a sua família, né? Na compra de alimentos, de comida, para ajudar a sua família na alimentação. Olha só que bacana, né? Que história linda, que exemplo, né? Que todos nós possamos ter, assim, atitudes inspiradoras para inspirar outras pessoas, né? Motivar outras pessoas a terem atitudes, assim, tão bonitas como a de Kaique. E assim,
como todo texto que a gente lê, como todo gênero textual, depois que a gente realiza a leitura, a gente precisa fazer o quê? Interpretar, né? Tentar buscar compreender o texto. Então, agora a gente vai fazer a nossa leitura individual, tá? Da página 114 e 115, dessa notícia do menino que vende desenhos na porta de casa para ajudar a família, tá? A gente vai fazer a nossa leitura individual. Puxa sua florzinha, se concentra bastante, bota o dedinho lá embaixo de cada letrinha, vai pensando no som das letras, tenta uma, duas, três vezes, mas não desiste. Tenta você, sozinho, e fazendo a leitura das palavras. Não compreendeu? Pede ajuda para quem está aí juntinho com você do seu ladinho, tá joia? Depois de você fazer a leitura, você vai vir aqui na página 115 e a gente tem atividade 1, ó. Com a ajuda de um adulto, responda as perguntas sobre a notícia. Letra A, o que aconteceu? Onde aconteceu? C, o acontecimento provocou a solidariedade de muitas pessoas? A viagem de Kaique para vários lugares? A melhoria da vida de Kaique? O que essa notícia provocou nas pessoas? As pessoas se sentiram o quê? Elas se sentiram tocadas, né? Sentiram tocadas a fazer o quê? A ter o quê pelo Kaique? Solidariedade, né? A serem solidárias com essa proposta do Kaique, e com isso elas estão comprando, né? 1, 2, 3, 4, 5 desenhos lá para ajudar o Kaique, tá certo? Então, depois que você fizer a sua leitura individual, você congela, prof, na telinha e faz a atividade da página 115, a número 1, letrinha A, B e C, tá certo? Bora lá então, galerinha. Depois volta aqui que a prof tem um assunto super importante para falar com vocês hoje, tá? Até daqui a pouco. Então, galerinha, agora que você já realizou a sua leitura, já fez a atividade proposta na página 115, a gente vai continuar falando de notícia, mas dessa vez a prof. Flávia vai falar de uma notícia muito importante para vocês, que é uma comemoração que acontece esse mês, no dia 7 de setembro, tá? Então, eu vou contar aqui para vocês uma notícia super importante e preciso que vocês prestem muita atenção nessa notícia. Então, olha lá. 7 de setembro, independência do Brasil. Prof. Flávio, o que será isso, 7 de setembro? Por que a gente comemora essa data, 7 de setembro, aqui no Brasil? Né? No dia 7 de setembro, a gente comemora a independência do Brasil. O que é ser um independente? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavrinha independência algumas vezes aí. Por quê? Conforme a gente vai crescendo, né? Quando a gente nasce, a gente é bem pequenininho e a gente depende de quem? Do papai, da mamãe, da vovó, né? Do vovô, da titia. A gente sempre depende da ajuda de quem? De um adulto, né? De uma pessoa que já tem mais experiência para poder cuidar da gente. Não é isso que acontece? Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa aí de alguns cuidados, porque a gente não consegue ter essa independência para fazer, para mamar sozinho, para trocar a nossa fralda sozinho, para tomar banho sozinhos, né? Nos alimentar sozinhos. Então, a gente precisa da ajuda de alguém. Mas a gente vai crescendo, ficando forte, né? E com isso, a gente vai ficando o quê? Independente, porque a gente já aprendeu a se cuidar. A gente já sabe agora segurar uma garrafa sozinho para tomar água, a gente já sabe fazer xixi e cocô lá no banheiro, a gente já está aprendendo a ler, a gente já está aprendendo a escrever. Então, a gente vai se tornando mais o quê? Mais independente. E foi isso que aconteceu com o nosso país, com o Brasil. No dia 7 de setembro, o Brasil se tornou um país independente. Agora, presta bastante atenção nessa notícia que a prof vai contar aqui para vocês. Olha lá. Há muitos e muitos anos atrás, lá no passado, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Sim,
Muitos dizem que ele foi descoberto, mas, na verdade, ele já havia, no Brasil já havia presença de outras pessoas que eram os índios. Mas, assim como a gente está vendo aqui no desenho, ó, umas pessoas vieram lá de Portugal, embarcaram num grande navio pelo mar em navegação. E eles, à procura de terras, espiando aqui, espiando lá, de repente avistaram as terras brasileiras. E aí disseram: terra à vista! Foi quando eles avistaram as terras brasileiras. Mas nessas terras brasileiras já moravam os índios, já viviam aqui no Brasil os índios. Então, a prof. Flávia costuma dizer, e hoje em dia, algumas histórias sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, também já falam isso, que não foram os portugueses que descobriram o Brasil. Porque como que a gente vai descobrir algo que já tem outras pessoas lá morando, que já descobriram aquele lugar? Então, a gente costuma dizer que eles encontraram, né? Eles estavam perdidos lá, navegando pelo mar e de repente olharam lá e encontraram as terras brasileiras, mas que naquelas terras já moravam quem? Os índios. Os índios já cuidavam dessa terra brasileira. Então, veja só o que aconteceu. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender melhor. Os portugueses navegando lá em alto mar, avistaram as terras brasileiras. Com isso, todo mundo que estava dentro daquele navio desceu. Os índios os receberam um pouco assustados, né? Ficaram assim um pouco assustados, porque de onde vinham aquelas pessoas vestidas com tantas roupas, com tantas comidas, ouro, joias, né? Mas os índios foram ali bem receptivos, foram conversando com os portugueses. E os portugueses, o que fizeram? Foram tomando posse das terras brasileiras, né? Foram trazendo a cultura lá de Portugal, foram trazendo as pessoas de Portugal para as terras brasileiras. E o Brasil se tornou colônia de Portugal. Portugal levava todas as riquezas do Brasil. Então, o que o Portugal fazia? Ele veio lá, encontrou as terras brasileiras, né? Se apropriou dessas terras aqui no Brasil. Deixa eu tomar uma aguinha. E aqui, ele descobriu que no Brasil tinha muitas e muitas riquezas, muitas coisas bonitas. E ele começou a levar todas as nossas riquezas lá para Portugal. Agora vamos ver o que aconteceu. Em 1808, olha quanto tempo faz que isso aconteceu. Lá, muito, muito tempo no passado. O rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Então, o rei lá de Portugal resolveu vir aqui para as terras brasileiras, né? Porque como já estava aqui descobrindo muitas das riquezas do nosso Brasil, ele veio com toda a sua família lá de Portugal para vir morar aqui no Brasil. Em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para o Portugal. Então, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Quem era o rei de Portugal? Dom João e a rainha Carlota Joaquina. E eles vieram com toda a família, com os filhos, com os empregados que cuidavam deles, veio todo mundo, né? Aqui, em 1821, depois de muito tempo já essa família morando no Brasil, eles resolveram voltar para Portugal, mas deixaram aqui no Brasil seu filho Dom Pedro. Por que eles deixaram o filho Dom Pedro aqui no Brasil? Para continuar,
para que Dom Pedro pudesse continuar explorando as terras brasileiras e mandando todas essas riquezas lá para Portugal. Vamos ver o que aconteceu. Enquanto isso, no Brasil, enquanto eles foram embora, né? Enquanto lá o rei de Portugal, João, e a Carlota Joaquina foram embora, o Dom Pedro ficou aqui no Brasil. O Dom Pedro, também já casado com Leopoldina, ficaram como representantes da coroa portuguesa. Então, aqui no Brasil, o filho do João, o Dom Pedro ficou como representante de Portugal aqui nas terras do Brasil, junto com a esposa dele, a Leopoldina. Tá? E eles ficaram aqui administrando, mandando as coisas para Portugal, né? Travando muitas lutas, muitas batalhas. Quem acompanhou a novela das 6 aí? Quem via a novela das 6? Falou um pouquinho dessa história, de toda a história da chegada, né? Do comando de Dom Pedro, da história da Leopoldina. Quem assistiu aí a novelinha das 6 vai estar por dentro do que a prof está falando. Depois, o que aconteceu? Aconteceu igual a professora Flávia estava contando para a gente lá no início. O Brasil foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e pelo povo brasileiro, pelo povo que ali estava crescendo, estava nascendo naquelas terras brasileiras. E Dom Pedro começou a se apaixonar muito, muito pelo Brasil. E com o apoio da sua esposa Leopoldina, ele tomou uma grande decisão. No final de 1821, o pai dele escreve uma carta para Dom Pedro. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Dom João queria o total poder do Brasil. Então, o pai de Dom Pedro, João, ele queria o poder do Brasil. Ele queria mandar lá, o rei de Portugal queria ter o total comando sobre o nosso país, sobre o Brasil. Mas, como Dom Pedro já estava apaixonado pelo nosso Brasil, aconteceu aí uma coisa muito importante. Vejam só, em 9 de janeiro de 1822, dia do Fico. E aí, o que aconteceu? Será que no dia do Fico? A gente também vai entender o que aconteceu aqui no dia do Fico. Então, nessa data, tá? A prof vai explicar para vocês o que aconteceu aqui no dia do Fico. Em 1822. Vamos ver. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência. E aí, o Brasil se torna independente de Portugal. Olha, se quebram totalmente os elos aí que haviam entre Portugal e o Brasil. E por que o dia do Fico? Porque quando Dom Pedro recebeu a carta do pai, ele decidiu ficar no Brasil e não ir até Portugal, porque ele sabia que se ele fosse até lá, ele teria que dar aí o total poder do Brasil ao João, né? Ao rei de Portugal. Então, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. E com isso, ele, junto com São Bonifácio, com José Bonifácio e Leopoldina, resolveram fazer a declaração da independência, tá? Então, o que aconteceu? O Brasil se tornou independente. Lembra que a prof. Flávia explicou para você o que é se tornar independente? Ele não precisou mais de Portugal para fazer absolutamente nada. Ele se tornou independente. O Brasil já havia crescido. Ele não precisava mais ter que se tornar ali dependente de Portugal. Ele já podia andar sozinho, com as próprias pernas, ao comando de Dom Pedro, né? E foi nesse dia, no dia 7 de setembro de 1822,
que Dom Pedro, montado em seu cavalo e levantando a sua espada, como a gente está vendo aqui na imagem, declarou: independência ou morte! E aí Dom Pedro disse que a partir daquele dia o Brasil seria uma nação independente, uma pátria independente, né? Um país independente. E ele declarou isso às margens de um rio, como a gente está vendo aqui na imagem, ó, e junto com muitas outras pessoas que comemoraram ali junto com ele essa independência do Brasil. Portugal não mandava em mais nada do Brasil. Nós éramos um país que tínhamos condições agora de se viver, de se sustentar sozinhos, porque nós somos um país de muitas riquezas, né? Então a gente já conseguia produzir muitos alimentos, né? Explorar muitas e muitas riquezas para benefício do povo brasileiro, para a sobrevivência do povo brasileiro. Depois do ato heróico, depois de Dom Pedro ter gritado lá, independência ou morte, Dom Pedro, o povo aclamou como imperador do Brasil e sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro declarou a independência do Brasil, o Brasil não dependia mais de Portugal, e no dia 1º de dezembro ele foi coroado aqui no Brasil como o imperador, né? Então, Dom Pedro era o rei do Brasil, ele cuidava aqui do Brasil. Mas, somente em 1824, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Então, Portugal ainda levou um tempinho para aceitar essa situação, que o Brasil era independente dele, que o Brasil não precisava. Olha lá aqui a imagem, né? E aí a gente quebrou, né, toda essa dependência que o Brasil tinha com Portugal e nos tornamos um Brasil independente, né? Por isso que no dia 7 de setembro se comemora o dia em que o Brasil se tornou um país independente, né? Ele se tornou único ali para crescer, criar o seu povo, desfrutar das riquezas dos nossos países, né? Claro, hoje a gente não tem mais Dom Pedro comandando o nosso Brasil, comandando mais o nosso país, né? Como você já vê aí um pouquinho na televisão e ouve os adultos falar, hoje a gente tem um presidente que se chama Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, né? Ele que cuida do nosso país, certo? Assim como a gente já teve vários outros presidentes que também cuidaram do nosso país, tá certo? Então, por que é importante comemorar o dia 7 de setembro? Porque foi nesse dia que nós nos tornamos um país independente, que nos tornamos o Brasil, né? Um país independente. Assim como vocês, quando crescerem e se tornarem adultos, também irão se tornar independentes. Tá certo, galerinha? Agora, olha só que bacana. Ficou com alguma dúvida? Pede mais um pouquinho de auxílio aí para o papai e para a mamãe. A Prof. Flávia vai também colocar, junto com essa aulinha, vídeos complementares para que você possa entender um pouquinho melhor sobre essa história, tá? A Prof. tentou aqui colocar de forma mais clara possível, contar essa notícia tão importante para vocês sobre a independência, o dia 7 de setembro. Então, por isso que normalmente lá no dia 7 de setembro a gente costuma acontecer o desfile cívico, né? A gente comemora, vai a banda do desfile, desfilam nas ruas, a gente vê muito a bandeira do Brasil sendo erguida, o hino nacional do Brasil, né? Sendo ouvido. Vocês já ouviram o hino nacional brasileiro? A Prof. acha o hino nacional brasileiro o hino mais lindo de todos os países do mundo, é o hino nacional brasileiro. Que o nosso país realmente é um país muito lindo, muito rico, né? Tem muitas riquezas naturais. A gente possui aí a maior floresta do mundo, que é a Amazônia, né? Com a maior biodiversidade de animais, plantas. Nosso país é um país muito rico e não foi à toa, né, que Dom Pedro se apaixonou por ele. Dom Pedro se apaixonou por ele e nos deu o privilégio de tornar o nosso país um país independente. Então, por isso que no dia 7 de setembro a gente comemora essa
independência do Brasil, porque foi o dia em que o nosso país cresceu, ficou adulto, independente, forte e não precisou mais, né, que Portugal comandasse o nosso país. Tá joia, galerinha? Agora você dá uma pausa aqui na nossa aulinha e assiste o vídeo do Quintal da Cultura que a prof deixou preparadinho especialmente para você, para complementar toda essa notícia, essa história que a prof contou aqui para vocês, tá certo? E aí depois você volta aqui na nossa aula para a gente dar continuidade. A prof vai estar esperando por vocês. Agora, galerinha, que a gente já ouviu a história lá do Quintal da Cultura e já aprendeu melhor o que é a independência do Brasil, a prof tem uma proposta, um convite a fazer para vocês. Então, presta atenção. Ó. Converse com a turma qual acontecimento poderia virar uma boa notícia para as pessoas de sua escola. Por quê? Então, a prof aqui vai dar para vocês, como uma boa notícia, a gente falar sobre 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, tá certo? Então vai ser sobre isso, vai ser essa a notícia a qual nós vamos produzir. Então olha lá, aqui na página 116 do nosso livro, ó, né? A gente vai falar, ó, qual acontecimento poderia virar uma boa notícia para as pessoas da sua escola? O acontecimento é esse, que no dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil. Tá joia? A gente vai espalhar essa notícia por aí, para todo mundo ficar sabendo por que no dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil. Tá joia? Agora, você e sua turma serão os jornalistas. Copie abaixo qual acontecimento a turma escolheu para noticiar. Então, a gente vai escrever aqui abaixo que a gente vai noticiar sobre o dia 7 de setembro, sobre a independência do Brasil. Tá certo? A gente vai criar uma notícia explicando o porquê que se comemora essa data, 7 de setembro. Tá certo, galerinha? A gente vai escrever uma notícia com base no que a gente aprendeu, tá? Então, a gente vai colocar qual é a primeira parte que a gente precisa colocar para poder escrever a nossa notícia. Então, olha lá. Número 2. Aqui a gente vai escrever sobre o que a gente vai noticiar. A gente vai escrever aqui que a gente vai noticiar sobre a data 7 de setembro. Joia? Número 2. Siga as orientações do professor e no anexo 7, página 143, copie a notícia da turma. Então, a gente vai copiar aqui, ó, nesse anexo aqui, ó, tá? A notícia, ó, deixa a prof botar na telinha grande, ó, página 143, a gente tem essa folhinha aqui, tá? Nessa folhinha aqui, ó, o que a gente vai colocar? Primeira coisa que a gente vai colocar, deixa a prof escrever aqui, tá? Para orientar bem vocês. Ó, a gente vai colocar primeiro lá em cima. Qual é a primeira parte que a gente coloca na nossa notícia? A prof quer ver quem vai saber falar aí agora bem alto na sua casa. Primeira coisa que a gente vai colocar na nossa notícia é um título. Então, a gente vai pensar num título para nossa notícia, tá? Então, por exemplo, o título. Por que se comemora o dia 7 de setembro no Brasil? Ó, é o título de uma notícia. Por que se comemora o dia 7 de setembro no Brasil? Aí é o título. Aí nós vamos colocar a data que a gente está produzindo essa notícia. Então, por exemplo, a data é dia 1º de setembro de 2020. Aqui a gente pode procurar na internet uma imagem, ou a prof vai até sugerir que vocês façam um desenho aqui, tá? Um desenho da bandeira do Brasil, um desenho que represente a notícia que vocês vão estar produzindo. Vocês podem também estar pesquisando na internet, imprimindo e colando. Ou pegar lá uma folhinha branquinha, cortar lá um retângulo e produzir um desenho que represente a notícia de vocês e colar aqui, ó. Tá certo? Aqui embaixo você vai, com a ajuda
da mamãe, do papai, de uma pessoa adulta, você vai produzir a sua notícia. E aí, nessa notícia, você vai falar um pouquinho sobre a comemoração, por que se comemora o dia 7 de setembro no Brasil. Então, você vai escrever uma notícia. Para você não se perder no que você vai escrever, você tem aqui um lembre-se, ao escrever a notícia, vocês devem dizer o que aconteceu. Então, o que aconteceu no dia 7 de setembro? Quando e onde o fato aconteceu? Aonde aconteceu a independência do Brasil, né? Onde aconteceu essa comemoração do dia 7 de setembro? Foi lá em Portugal ou foi aqui no Brasil que aconteceu? Aonde que aconteceu? Foi às margens de um rio? Tá? Então, presta atenção. Quem participou desse acontecimento? Quem deu um grito de independência ou morte? Foi o rei de Portugal ou foi o Dom Pedro? Quem deu o grito de independência? Como o fato aconteceu? Então, como que aconteceu? Né? Às margens de um rio, em cima de um cavalo, erguendo a sua espada. Então, tá vendo? São esses elementos que você, com esses elementos aqui, ó, você respondendo a essas perguntas aqui, ó, essas 4 perguntas, que você vai escrever a sua notícia aqui no anexo, ó, nessa folhinha da página 143. Joia? Depois que você tiver com a sua notícia toda prontinha, ó, com a notícia pronta, é hora de deixar as pessoas informadas. Para isso, siga as orientações da seção oralidade. Então, o primeiro passo, né? A gente vai escrever a nossa notícia como a prof explicou aqui para vocês, certo? A gente vai falar sobre o dia 7 de setembro, por que se comemora o dia 7 de setembro no Brasil. Aí depois a gente vai vir aqui, lá no anexo da página 143, para produzir a nossa notícia, colocando o título, data, a imagem que representa a nossa notícia e o assunto, seguindo essas 4 perguntinhas aqui, ó, certo? Com a ajuda de um adulto, você vai produzir a escrita da sua notícia, joia? Quando ela estiver pronta, você vai pedir para a mamãe ou para o papai para você gravar a sua notícia no áudio do WhatsApp, tá certo? Então, você vai pedir aí para a ajuda de um adulto e você vai ler a sua notícia gravando um áudio de um WhatsApp. Olha lá, na próxima página, na página 117. Olha só, você ouviu aquela notícia? Você já pensou sobre como uma notícia pode chegar até você? Além de vir no jornal, impressa ou ser transmitida no jornal que passa na TV, uma notícia também pode ser publicada em áudio. Você sabia? É o caso de notícias que podemos escutar no rádio, em smartphones e em outros meios digitais. Olha lá. 1. Conte para a turma. Você conhece alguém que costuma escutar notícias em vez de vê-las na TV ou lê-las? Tem muitas e muitas pessoas que costumam ouvir o quê? O rádio. E o rádio também é um transmissor de notícia, além do jornal e da televisão, tá? 2. Com a ajuda do professor e com seus colegas, transforme a notícia da sessão que você escreve em uma notícia para ser transmitida em rádio. Então, olha só, galerinha. Não vai ser com a ajuda da prof que a gente vai fazer isso, mas é com a ajuda aí dos familiares de vocês. Quando a notícia de vocês escrita estiverem prontinha, você vai pedir para o papai ou para a mamãe colocar aqui para vocês no celular o áudio do WhatsApp. Vocês vão gravar um áudio lendo a notícia de vocês, contando a notícia. Mas não se esqueça que na hora que você for gravar a sua notícia, você precisa fazer o quê? Se apresentar. Então, a prof vai dar um exemplo aqui para vocês. Vocês vão gravar o áudio dizendo assim: olá, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu tenho 37 anos, sou professora, moradora do município de São José e vim hoje aqui trazer uma grande notícia para vocês. Por que no Brasil se comemora o dia 7 de setembro? E aí, você lê essa notícia, tá? Não se esqueça que no final da notícia você agradecer, tá? Aos seus ouvintes. Muito obrigada pela atenção e até mais, tá certo? Lembrando que você vai estar representando que papel? O papel de um jornalista, tá?
Então, capricha na notícia que você vai escrever, capricha no áudio que você vai produzir aí lendo essa notícia, que a prof vai estar aqui ansiosa para ouvir toda a sua notícia, para ver todo esse trabalho super bacana de vocês produzindo uma notícia, tanto escrita como oral, tá? Para que a gente possa transmitir, a prof vai espalhar aí para todos os grupos do WhatsApp do Colégio Padre Agostinho, e aí a gente vai levar essa notícia aí do porquê que no dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, tá certo? Então, galerinha, ó, capricha aí na nossa atividade de língua portuguesa, porque a gente tem bastante coisa para fazer, tá? Logo mais a gente se encontra na disciplina de matemática. Um beijo, até daqui a pouco.